dose dupla com dois amigos maravilhosos. Hoje eu tô com David Belling, ator e comediante, e com Letícia Mello, atriz maravilhosa e incrível. Tive a doideira de juntar esses dois aqui, caóticos, mas acho que tem coisas muito legais da história deles para eles contarem. Então resolvi sim pagar para ver e juntar os dois no mesmo vídeo. É um prazer estar aqui com você. Você não. É um prazer estar aqui com você nesse projeto novo. Eu acho incrível estar com o roteiro itinerante aí, dando voz a tantos artistas aí que não tem, infelizmente, como a gente. A gente foi escolhida a dedo, né? A gente foi escolhida a dedo, né? Foi escolhida a dedo, Teve todo, né? Foram as primeiras pessoas convidadas. Importantes. E eu quero começar essa nossa conversa com a gente falando sobre a escola, porque a escola teve um papel fundamental para ambos na carreira artística. Sim. Letícia fez teatro na escola e ganhou o prêmio de atriz, revelação. Que isso? David também teve o primeiro contato com a arte da escola, porque gravou um filme, tá? Num projeto da escola, é chique demais. Cidade de Deus. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como a escola foi fundamental na escolha de vocês, assim, quero ser artista. Como que a escola deu esse pontapé? Então, isso foi muito importante para mim, porque o teatro na minha escola era uma matéria mesmo, sabe? E a gente era obrigada a fazer aquilo ali. E era tipo, tinha financeiro, cenário, figurino, direção, roteiro, a gente mesmo que fazia tudo, né? E eu passei 2 anos fazendo teatro, mas por trás das cortinas, sabe? Eu era do figurino, aí cenário, ajudava ali, ajudava aqui. E tal, porque eu tinha muita vergonha de aparecer assim, né? Subir no palco, de falar com o pessoal. Mas eu falei, cara, eu preciso mudar. Não quero mais ficar com medo, com uma vergonha, eu não quero mais isso. E eu fiz a fada madrinha, né? Na Cinderela. E eu ganhei, eu era a parte cômica, então assim, eu pintei, né? Eu brinquei, usei capo e tal. E ali eu me achei. Foi ali que eu descobri que realmente eu queria ser atriz, que realmente eu gostava de algo, porque eu fiz isso no 8º ano. E no 9º ano todo mundo quer, o que você vai ser quando crescer? Vai ser militar, vai fazer técnico de não sei o quê, vai fazer... E eu ficava desesperada, gente, eu não sei o que você não. Eu tenho o quê? 13 anos, 14 anos? Não tem como decidir a vida inteira com 13 anos. Sabe? E quando eu fiz, eu ganhei o prêmio e tal, eu falei, é isso. Eu descobri que eu gostava daquilo, eu amava estar no palco. Então, assim, desde lá, eu segui 13 anos aí, né, nessa luta de ser artista, né? E é isso, me ajudou muito. Você recebeu bem, assim, tipo, da sua escolha? A minha mãe falou, Letícia, você é boa. Então vamos embora. Primeiro ela ficou com medo, né? Ela falou, meu Deus, minha filha quer ser artista, quer ser atriz, meu Deus do céu, o que vai ser da vida dessa menina? E tal. Teve aquela preocupação, né? Mas depois que eu fiz a peça, ela viu, né? De fato, ela falou, menina, tu não é boa? Aí eu falei, mãe, quero ser atriz. Então tá bom, vamos lá, vamos fazer curso, vamos fazer faculdade, tudo que tiver. Ela embarcou na minha loucura, né? Mãe, né? Então aí eu só segui. E tô aí. E você, com o seu filme? E mãe mente, né? Mãe já vai. Ela sabia o que falava. Cara, com a gente não. Na minha escola não era uma matéria. Era só um projeto para tirar as crianças da rua, para poder ocupar a mente das crianças. Então era um projeto mais educação. É um projeto idealizado para poder as crianças terem o que fazer. Porque acabava a aula, as crianças ficavam na rua, crianças da periferia, da comunidade, crianças periféricas. Então, eles criaram esse projeto. Então, cada dia da semana era uma atividade diferente. Futebol, handball, pintura. Então, e na sexta-feira tinha a gravação do filme. E aí foi quando eu me apaixonei, porque o professor Carlos, que não está mais entre nós, infelizmente, ele ia nas minhas loucuras, a gente pensava no roteiro, eu falava para ele o que eu queria pro meu personagem, e nossa, ele editava tudo, botava poderes, me transformou em zumbi. Então, para mim, Edir Macedo merecia esse papel da Record.
Mutantes. Mutantes, óbvio. Então, cara, foi muito legal. Então, assim, foi muito... Pra mim, foi um despertar, assim. Eu falei, nossa, eu quero isso. E, infelizmente, ao contrário da Letícia, minha família nunca foi... É uma família de itinerantes, né? Eles são de outros estados do Brasil. Então, é uma família que não está acostumada muito a sonhar. É só trabalhar para comer. Então, quando eu falei para a manhã que eu queria ser ator, ela... Quê? Tá maluco? E aí, falei, poxa, mas por favor, eu quero... Então, não é assim não. Vai servir o quartel ou vai fazer um técnico de alguma coisa, porque eles não viam não observavam a arte como um meio de ganhar o dinheiro, de sonhar, de conseguir chegar lá. E muitas famílias passam por isso, muitas pessoas, muitos artistas passam por isso, pelas famílias não sonharem, não ter essa representatividade, então eles acabam não dando oportunidade para tantos talentos que temos aí. Mas isso continua até hoje ou hoje em dia a sua família já entende? Não, hoje eles sabem que eu sou ruim mesmo e me assistem por pena. Mentira, gente. É mentira. É mentira. Pena. É porque eu obrigo a comprar ingresso, entendeu? Entendi. Eu obrigo. Eu falo, ó, se eu ficar famoso e rico, eu vou abandonar todo mundo aqui. Aí eles vão logo assistir logo. Mas a minha mãe, desde o... Eu tenho pouco tempo de carreira, não como... Você tem 13 anos, né? Uma grande atriz, né? Veterana, tá? Gente. Veterana. Você tem quanto tempo de carreira? Eu tenho 5 anos de carreira. Mas é uma carreira que tem intensidade. Eu digo que é uma... Mas eu também. Também tem? 5 anos. Mentira! A gente tá aqui, cara. A gente tá aqui. Chupa, Letícia. Para, sai fora. Eu me mudei, saí de casa e a minha avó falou, E eu cara, não sei fazer conta, tem 6. me ferrou aí. Ganhei 6. Uhum. Ganhei tem um ano a E tua mais. família ainda vai te assistir. Mas é... Assim que eu saí de casa, né, fui morar sozinho, a minha avó jogou assim, cara, por que tu leva esses vídeos aí pra internet, por que tu não faz uma faculdade de teatro? Por que tu não faz um curso de teatro? Então foi quando eu decidi, falei, que você mesmo, não tem nada a perder mesmo, eu gosto disso. Então foi quando eu realmente tive um encontro e eu amo o que eu faço. Letícia fez 1 milhão de cursos já, né? Workshop. Em Massachusetts. Tem. Gente. E agora vocês dois estão juntos, né? Num projeto Imperador Jones. Sim. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que é? Uma prática de montagem? É um curso? Como é que é essa dinâmica aí? Como é que funciona isso? Então, é uma prática de montagem, né? E acaba sendo um curso junto, porque a gente tem aulas, a gente vai aprendendo várias coisas a cada... É todo sábado. Então, a cada sábado a gente vai aprendendo mais sobre o autor, sobre a história, nossa história. Mais lá na frente que a gente vai... Ter o contato com o texto, assim. Sim. Porque a gente vai ter um contato com o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias Nascimento. Sim. Então é muito mais do que uma prática de montagem. Eles dando um conhecimento que foi apagado lá atrás pra gente. Então, assim, não existe somente Lázaro Ramos Não existe, gente. e- Tem muita gente ainda lá. Lázaro Ramos e que é a mulher dele? Thaís Araújo, como é que tu esqueceu? Claro, minha madrinha. Não existe somente eles. Tiveram pessoas, homens e mulheres negros, que vieram antes da gente e lutaram para que hoje a gente pudesse ter essa representatividade, para que hoje a gente pudesse ter um espaço, entende? Então, assim, é muito importante a gente estar. Imperador Jones é uma peça gringa e está sendo feita mais uma vez no Brasil. Então está sendo muito bom a gente encontrar outras pessoas Sim. que se parecem com a gente, outras pessoas que têm as vivências parecidas com a gente, porque falar sobre a gente é muito bom. É muito bom quando a gente está com o público nosso, quando a gente está falando sobre as nossas dores. A gente trabalhou junto em Sortilégio, junto também, eu e Letícia. A gente trabalha muito junto, né? Por isso que eu coloquei os dois pra falar. Ah, entendi. Porque já tem uma intimidade, já tem uma química, isso ajuda.
A gente trabalhou junto também em Sortilégio, uma peça brasileira, nacional, de Abdias Nascimento. De Abdias Nascimento. Então, assim, é muito importante ter essa representação. A gente se vê nos palcos, a gente se vê nas televisões, a gente se vê... A gente conta, né, o que a gente passa no dia a dia. Isso. Então, a gente também tem a personagem, mas também tem um pouco da Letícia, também tem um pouco do David nas personagens, sabe? Vocês trazem, obviamente, a vivência de vocês, a história de vocês também, para contar essas novas histórias. Isso toca muita gente. E isso acaba trazendo, porque a gente passou por situações raciais, a gente já passou por situações constrangedoras que a sociedade nos colocam. Então, então, trazer textos que falam sobre isso, pra gente é muito bom. E a gente se sente honrado nisso. Léa Garcia, Zezé Mota, sabe, Abdias, Antônio Pitanga. Então, assim, pessoas que vieram antes da gente, sabe, e falar sobre isso e mostrar para um futuro novo, para pessoas novas que tem que, olha só, eu tô aqui, é possível estar aqui. É isso aí. Porque na era de 2010, 2000 a 2010, a gente não via isso na televisão. A gente não assistia isso. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Você está falando sobre a televisão. Vocês hoje em dia, enquanto atores pretos, e a Letícia ainda tem um recorte de gênero também, sendo uma mulher preta, vocês se sentem representados quando vocês ligam a TV, quando vocês veem os grandes produtos, não só da TV, mas do teatro, grandes peças ou grandes filmes? Vocês se sentem representados hoje em dia? Então, hoje em dia até mais, sabe? Porque a gente viu agora, das 3 novelas da Globo, 3 protagonistas pretos, né? E a gente não via isso até pouco tempo. Então, assim, a gente se sente representado, a gente se sente num lugar de, tipo assim... De acolhimento. Claro, né? É isso. Acolhimento. É isso. É claro que a gente não... A favela ainda não venceu. Ainda Tá não. longe do ideal. Mas assim... Tá longe. Mas tá caminhando. Tá caminhando, né? Assim, acredito, não é meu lugar de fala, obviamente, mas acredito eu que quando vocês eram crianças e adolescentes, isso era bem mais difícil, né? Você olhar nesses lugares e pensar que pessoas iguais a vocês ainda não estavam nesses lugares de privilégio, de grande visibilidade. Então, como é que eram para você, Letícia criança, você, David criança, pensar que gostaria de ocupar esses espaços, mas ainda naquele lugar, vendo que tinham pouquíssimas pessoas lá? Eu acho que eu não pensava nisso antes, sabe? Eu era muito nova, né? Eu comecei com 10 anos, né? Então, eu não tinha essa visão que eu tenho. Eu lembro, assim, da minha mãe falando, Letícia, a atriz preta é a empregada. Letícia, ela me mostrava, ela me ensinava as coisas, assim, pra eu ter um pouco de noção, entendeu? E eu ficava assim, tá, mas eu não entendia, eu era muito nova. Hoje em dia, eu fico, gente, como assim? Na minha época não tinha, né? Na nossa época não tinha essa representação. Então a gente não se enxergava, Sim. sabe? Eu acho uma frase que Paulo Vieira diz, e é muito real, e eu tomo para mim, que chegar é difícil, mas eu acho que se manter é mais difícil ainda. Sim. Ainda mais no nosso caso, nas nossas vivências, sabe? Então, assim, assistir e ver atores negros tendo papéis de destaque, como a Letícia viu, a Letícia falou, uma mulher negra sendo empregada, ela poderia ser advogada, ela poderia ser doutora, ela poderia ser, sabe, ela poderia ser qualquer outra coisa, mas a gente via sempre o negro no lugar de serviçais, de como se estivesse servindo, fazendo algo. Um negro apresentador de televisão, nossa! Então, assim, é muito triste pra gente, mas a gente olha hoje com outros olhos e vê pessoas tomando essa proporção. Eu acho que vencer sozinho não tem graça nenhuma. Eu amo quando eu vejo um negro, seja em qualquer área,
Pode ser esportiva, pode ser cômica, pode ser no cinema, na televisão, no teatro, pode ser em qualquer lugar. Mesmo, ou na sabe? vida. Vendo um negro tomando um lugar de destaque, um negro subindo em lugares onde deve, um negro juiz, um negro padre, um negro, sabe, em qualquer outro lugar. Eu acho importante a gente ter isso, essa representação. Porque outras pessoas vão vir, outras crianças vão estar nascendo e crescendo e vão querer também. Isso é muito importante. Sim. E não Tá vendo como é que vocês têm muita coisa boa pra falar? Tá vendo? Pior que a gente tem, né, menino? A gente é bom, né? A gente é bom. Tá vendo? E com seriedade, com... É. Lindíssimos, adorei. Sérgio Malheiros foi o cara que A Cor do Pecado. Essa novela pra mim era belíssima. O Skank cantava. Lembra? Era Vou novela deixar... do Araújo e o Isso. Renato Nequim. Nossa, quando eu vi aquele moleque... Ele querendo saber se o pai dele era o Paco Lambertini. É Lambertini? Era. Meu sonho era ser atuar Se é aquele garoto. ser aquele moleque. E era poucos que você via. Nossa, ver o Sérgio Malheiros também crescer e ver esse moleque atuando, sabe? Mumuzinho também, outros artistas crescendo e fazendo arte, e fazendo... Nossa, e ainda mais depois que eu conheci a comédia e conheci os Trapalhões, conheci o Mussum, um dos maiores comediantes do nosso país. Então aí mesmo que eu me inspirei e quis ser. Então acho muito importante a gente ter essa representação. Eu queria falar de dois grandes momentos de ambas as carreiras. Letícia destacou que o maior momento dela enquanto artista foi o primeiro teste que ela fez na Rede Globo. E eu queria que você falasse um pouquinho de como foi. Eu não fiz teste na Globo. Então eu queria que conta pra gente, boba. Como é que ia fazer um teste na Globo? Como é que... Viu, Boninho? Gente, foi muito doido, porque eu tava fazendo uma peça que eu achei que não ia dar em nada, né? Mas ali, era uma peça com pessoas que... o filho da produtora da Globo, a amiga da fulana de tal, assim, com pessoas importantes e tal. E eu lá, Letícia Mel, né? E já fui é muita coisa. muitíssima, Respeite. entendeu? 13 anos de carreira. Aí eu fui, fiz essa peça, assim, gente, uma peça normal. Uma peça que eu achei que não fosse dar em nada. No dia seguinte... Tu lembra o nome? Menina, não Tu lembro. não lembra? Apaguei da minha mente. Aí Era couro, a né? produtora foi lá assistir essa peça e ela me chamou pra fazer um cadastro na Globo. E assim, ela mandou um texto, tá? À noite, no dia seguinte de manhã você tinha que estar lá. Eu falei, gente, eu não vou dormir, né? Mas vambora. Eu falei, mãe, chegou o momento. Chegou a hora. Entendeu? Chorei de um lado, já me sentia a Thaís Araújo, né? Uhum. Eu só tava indo fazer um cadastro. Aí eu Uma ficha. uma filha, senão um negócio. Assim, gente, eu fui muito bem recebida. Cheguei lá, você ganha um crachazinho, aí tá seu nome, tá tudo. Gente, é outra coisa, né? Você entra naquela cidade cenográfica, tudo, você passa por tudo, gente. E assim, eu entrei, a menina, oi, tudo bem e tal, não sei o quê. Foi eu e uma amiga. Oi, tudo bem, então, vamos gravar. Só que você fica meio assim, né? Porque você vem do teatro. Quando você vem do teatro e é uma câmera, você fica meio travada, né? Uhum. E a menina falou, olha só, seja você. Pode fazer o que você quiser. Eu te tirei do teatro. Então você pode falar alto, você não precisa... Porque eu comecei a falar assim, né? E tal. Eu falei, você pode falar alto, você pode fazer o que você quiser e tal. Eu tô aqui só pra fazer o cadastro e tal. Porque me soltei, né? Me deu aquela liberdade, fui e tal. Eu e minha amiga, e fui embora. Passou um dia, ela falou, Letícia, então, você foi convocada para fazer o teste na Malhação, né? Quem ainda tinha... agora. Eu falei, mãe, aí eu tô falando Thaís Araújo, entendeu? E Chegou com uma marra em Madureira, chegou com uma marra. Mas você não pode falar pra ninguém e tal. Essas coisas não podem Eu falei, Letícia no grupo, gente, você não sabe. Não falei. Eu Não contou pra ninguém. não contei pra ninguém, só pra minha mãe ali, meu pai, claro. Minha mãe, vambora. A gente pegou o Uber, foi. Aí ela também mandou um texto, só que era um diálogo, né? E ela falou, você tem que gravar as duas pessoas, as duas personagens. Uhum. De um dia pro outro, né? Falei, gente, ela se irmou com esse negócio do dia pro outro, né? E fui. E lá, gente, assim, foi em 2019, 18, um pouco antes de começar a pandemia, né?
Eu acho que foi um desastre, só pra ser bem sincera, porque eu tava super nervosa, tinha muita gente, assim, Te olhando, né? não, tinha muita gente já famosa ali pra fazer o teste também. Aí É já conhecida, você já fica assustada. E então eu falei, a Sara tava, Sara Chaves. Ela tava, eu conheci ela lá, a Sara. Fiquei nervosa, e todo mundo assim, conversando, todo mundo, e eu assim, ó. Eu falei, meu Deus. E assim, lá é curto e grosso. Vai, entra, vai, tem um X aí, você pisa no X. Se você pisar um quadradinho em volta, tá errado. Aí eu tinha que tirar um cordão. Aí o cordão prendia no meu cabelo. Chega de cordão, tira cordão. É assim. Eles são... E eu saí de lá, eu falei, gente, eu não passei, mãe. A história da Thaís Araújo e Por tal. isso acabou a Malhação, Boninho. Porque tiraram a Thaís Araújo, entendeu? Mirim. E eu nem assistia mais. Mentira. Aí, logo depois, eles falaram, ó, você pode receber daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque vai ser o tempo, e tal. Só que cancelaram acabou a Malhação. Porque veio a pandemia logo depois. Que é um grande erro da Globo, Sim. inclusive. Porque a Malhação era um lugar para você descobrir não só novos atores, mas novos roteiristas, novos diretores, novos câmeras. Sim. É um grande erro da Globo ter acabado com a Malhação. Aí veio a pandemia e cancelaram, fui viver a pandemia, né? E onde está o Cabeção? Fica aí a pergunta. E você? Eu. O seu maior grande momento, você disse que foi o seu primeiro show de stand-up. Meu primeiro show de stand-up. Como é que foi isso? Como é que foi organizar esse show? Cara, foi uma loucura. Eu tava numa prática de montagem. Eu tinha... Antes da pandemia também, eu tinha feito uma apresentação bem curta no Senai, que eu estudava com alguns amigos. E aí a coordenadora me chamou para participar. O que tu acha de fazer sobre o Dia da Consciência Negra e tudo mais? Então, ali eu me deitei, né? Letícia, eu zoei todo mundo. Mas, no respeito, tá? Claro. E aí eu fiz o texto e passou um tempão. E aí, depois de anos, eu, na prática de montagem do Alto da Compadecida, a gente precisava arrecadar fundos para poder fazer a peça, né? Então, a gente tinha que ter dinheiro, então a gente mas tinha que ter uma atração na festa, sabe? Você foi a atração. Eu tava lá. Tu tava lá. Eu fui. Tu tava. Aí uma menina do elenco, a Giovana, maluca, ela chegou e falou assim, esse menino não é comediante? Bota ele para fazer um stand-up. E aí venderam eu fiquei calado. Falei, ela não tá falando isso não. Ela não tá falando isso não. E aí o pessoal começou a se animar. Pô, um show, nossa, isso é super inovador na festa. E aí eu falei, cara, não vai ser legal, não vai ser bom. E acabou que, cara, foi o melhor dia da minha vida, um dos melhores dias da minha vida, essa minha humilde vida, tá? Porque foi uma experiência muito boa, porque no mesmo dia do meu show, vocês não sabem disso, tinha um campeonato de improviso de comediantes. Então, a festa rolava no subsolo, no terraço, e no subsolo do curso rolava um festival de improviso. Não sabia disso. Então, eu descobri também no dia. E aí o pessoal falou, pô, vamos mesclar a galera toda. E aí todo mundo comprou no ingresso, juntou todo mundo e deu aquela galera toda. E foi, cara, um dos melhores dias da minha vida. Eu acho que ali eu falei sim pra comédia. Ali eu falei que não tinha como eu correr mais pro stand-up. Não tinha como ali. E dali saiu um convite de uma pessoa que me assistiu. E eu abri o show do Marcos Castro. Nossa, e foi muito legal conhecer o Marcos Castro, tirar várias dúvidas que eu tinha com ele. Dava para ver que eu era iniciante, o suor que saía debaixo do sovaco. Dava para ver que era... Ali tu vê que a pessoa começou agora. E, nossa, e foi muito legal, ele foi muito humano, assim, digo, porque ele poderia ser soberbo comigo. Mas ali eu falei, cara, eu não sou só um menino gostoso. Eu também sou
Um grande ator e comediante. Gente, parou. Eu acho que ali, Letícia, ali eu falei, cara, eu não sou só um corpinho bonito, o Cauã Raymond. Eu te Eu entendo. não aguento mais, gente. Esse menino. Eu acho. Entendi. Mas e você pretende continuar fazendo seus stand-ups, seus shows? Cara, eu pretendo dar continuidade com o meu stand-up. O meu sonho é viver só disso. Eu penso em não atuar tanto e dar mais continuidade. Imperador Jones, eu só tô fazendo porque a Letícia denúncia. Bota aqui embaixo, por favor. Não queria fazer sozinha. E aí, Mentira, foi nada disso. tira a mão de mim. E aí a Letícia Implorou, falou, por favor. por favor. Não Faça. foi nada disso. E aí você tá fazendo. Ela falou que eu tinha muito talento, que ia ser um desperdício jogar fora. Mentira dela. Ela não me elogia. Aí, mas, tipo assim, eu gosto muito de atuar também, sabe? A gente estava um tempo sem atuar juntos. Então, eu achei uma grande oportunidade de estar voltando. Tô brincando, tá? Uma grande oportunidade de a gente estar trabalhando junto de novo. Mas o stand-up tomou conta, acabou Tomou conta. Eu acho que é algo que eu, sei lá, Você de fato ama fazer. amo fazer. Eu acho que fazer o outro rir, pra mim, é o meu maior remédio. Eu acho, ainda mais das minhas desgraças, dos pontos sensíveis da minha vida. Hoje mesmo, após o ensaio, eu estava conversando com uma colega e estava falando sobre paternidade e eu disse, ainda bem que meu pai foi embora de casa quando eu tinha 2 anos de idade. E ela falou, eu não sei se eu posso rir, mas eu achei engraçado. Cara, e ela falou, pode rir. Eu acho que a gente tem isso, Sim. essa facilidade com o humor. A Letícia tem muito disso também com o humor. A gente gosta de brincar com as nossas desgraças, né? Eu vou fazer só algumas perguntas rápidas pra vocês e vocês respondem com a primeira coisa que vier na cabeça. Ai, meu Deus. Primeira coisa, tá bom? Tá. Vamos lá. Letícia, sua personagem favorita até hoje que você tenha feito? A Babá. Wicked. Babá Wicked. Você? Eu acho que o Ernesto Garcia, não só porque foi algo meu autoral que eu dei vida, mas é porque, sei lá, acho que a gente teve essa troca. Acho que Monólogo, né? meu monólogo. É um monólogo que, inclusive, deveria ter virado um monólogo pra teatro. Eu sabe também disso? acho. Será? Vamos ver aí. Letícia, se arrepende de algo na sua carreira? Não! Não, sincera. não, eu não sou muito de me arrepender das coisas que eu faço, não. Eu acho que eu tinha que estar ali, eu tinha que passar por aquilo ali pra aprender, pra evoluir, então eu não me arrependo muito de nada, não. David? Me arrependo. Eu acho que eu me arrependo de... eu tenho pouco tempo de carreira, pessoal. Mas eu acho que deixar o meu ego inflar. Eu acho que é isso. Eu acho que o teatro, ele é muito... Eu aprendo muito com essas duas aqui, tá, né? Só porque elas estão aqui do meu lado. Eu falo mal delas, mas não é só porque elas estão aqui do meu lado, não. Aprendo muito com elas. Mas é porque o teatro, ele é muito do outro, sabe? A gente ter essa troca. Sim. E eu acho que no início, porque eu deixei muito o meu ego, eu acho que passaram oportunidades muito boas e eu deixei o meu ego falar mais alto e eu acho que eu perdi oportunidades maravilhosas que eu poderia ter crescido enquanto artista e eu acho que eu demorei um pouco para entender isso. E aí, mais oportunidades já tinham passado. Sim. Acho que é isso. Arrasou. Seu maior ato de coragem artística? Ter ido na Globo, gente. Porque eu fiquei apavorada, eu falei, não, eu vou e vou sustentar, entendeu? Eu vou, assim, porque você fica com medo, né? Por ser a Globo, você não sabe como você vai ser recebida, você não sabe como são as coisas, e eu tava morrendo de medo. Então ali pra mim, porque eu sei, como eu disse no início, eu era uma pessoa muito envergonhada, eu era muito na minha e tal, eu falei assim, não, eu vou, sabe? Porque eu poderia falar, não, acho que não é momento, eu não quero, porque tava bem no meu início, né? Eu tinha acabado de me formar, então eu falei, não, eu vou sim. E fui. Então foi uma coragem assim que eu fui, dei. Agora eu ia super de boa, mas eu era muito nova. Então, acho que foi meu ato de...
Eu acho que o meu foi ter lançado o meu primeiro solo e ido atrás disso. Procurar casa de comédia, fazer amizade com comediantes, network, que eu acho um porre, mas ter ido atrás. É importante. Área, é muito importante. Muito importante. Mas é importante. Você que é artista que não gosta, é importante. Agora, pra gente encerrar, Hum. tá? Se vocês pudessem escolher o roteiro ideal pra trabalhar, pensa assim, nossa, a oportunidade da minha vida chegou aqui pra mim agora. Qual roteiro você gostaria que fosse? Qual personagem assim? Caramba, meu sonho. Eu acho que seria uma novela. Eu acho Claro, uma novela. uma novela. Mas eu não quero ser protagonista. Sabe? Eu não quero ser protagonista. Ah, eu mas acho que eu seria quero o quê? ser. Por mais que seja uma novela, venha uma. Como eu posso dizer? Venha uma personagem já feitinha e tal. Que eu pudesse criar, pudesse usar capo. E de comédia, gente. Eu amo fazer comédia. Eu acho que também faz parte de mim. Então seria a personagem que eu ia conseguir sobressair, que eu ia conseguir. Ia ser a Thaís Araújo, entendeu? Aí. A Thaís Letícia Araújo Mello, de entendeu? mais um núcleo De cômico. Madureira, a De Thaís Madureira. entendeu? Porque minha mãe me chamava de Thaís Araújo, gente. É por isso que eu falo muito, a Thaís Araújo, entendeu? E você, Eu David? acho que o Cobras e Lagartos, se fosse uma releitura, ou remake então de um Cobras e remake de Cobras e Lagartos, não. Cobras e Lagartos, que o foguinho. Lázaro, que tinha um foguinho. Eu ser o foguinho. Você seria o foguinho. Nossa, Você com ideal todo, é ser o foguinho. com todo respeito, Lázaro Ramos, eu sou muito fã dele. Você seria Ellen. Ai, tá vendo aí? Ó, Exatamente. Thaís Araújo, Lázaro, ó. E, cara, eu sou muito fã do Lázaro Ramos. A gente faz aniversário no mesmo dia e eu mando parabéns pra ele. Lázaro, se você Gente, estiver vendo esse responde vídeo. ele, Lázaro, por Gente, favor. vamos marcar o Lázaro Ramos nesse vídeo. Por quando o vídeo favor. chegar até ele e ele ver que tem um fã aqui. Eu sou muito fã e respeito muito. Nossa, seria muito maneiro, assim. Seria muito legal. Eu acho que eu amaria fazer. Gostei. Gente, olha, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por vocês toparem conversar comigo. Vocês contarem um pouco da história de vocês. Falar um pouquinho das vivências, dos estudos. Acho muito importante a gente ter mais espaços para a gente poder conversar, para as pessoas poderem ouvir, porque, óbvio, todo mundo quer ouvir o que o Lázaro Ramos tem para dizer, o que a Thaís Araújo tem para dizer, mas a Letícia Mello também tem muita coisa para Claro. dizer, o David Bellingham também tem muita coisa para dizer, então que a gente possa estreitar cada vez mais esses canais onde os atores que estão aí, estão na luta, também tenham esse espaço para falar, então estou muito feliz de vocês terem topado juntos. Não foi tão caótico Não como eu foi, imaginei. É porque ela podou a gente antes. Ela podou a gente. Mas olha, muito obrigada mesmo, gente. Obrigada a você por essa oportunidade. E queria estar aqui mesmo, entendeu? Eu também estou Isso. muito feliz de estar aqui. Eu acho que ter amigos na arte é muito importante. E você pode contar sempre com a gente. Exatamente. E ter amigos que te apoiam, cara, isso é maior ainda. Eu acho que é maior do que qualquer outro papel que você poderia ganhar, porque não é fácil. Não é fácil. Ser artista na Zona Norte, ser ator, atriz na Zona Norte, não é fácil. Então a gente está se apoiando, tá aqui trocando essa ideia. Foi um prazerzaço, foi um presentaço. E eu só tenho a agradecer mesmo, amiga. Muito Literalmente, obrigado. eu seguro minha mão na sua. E uno meu coração ao seu. Ah! Gente, eu amo muito vocês. Obrigada, A gente também gente. te gente ama, ama. amiga. E é isso, gente. Um beijo. Até Beijo. semana que vem.